Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Vamos para cima, tá? O John almeja aí alcançar a marca de 95 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Desejo aí uma ótima sexta-feira a todo mundo, apesar de Duílio, Alessandro e Luxemburgo, tá? Essas três pessoas conseguem acabar com a sexta-feira de qualquer corintiano, com o fim de semana de qualquer corintiano. Porque eu juro pra vocês, cara, é difícil, tá? É bem difícil. Então, vamos aí pra sequência, tá? Temos o pós-jogo aí hoje, algumas novidades aí. Vamos pra cima. Peço que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, quero apresentar aqui pra vocês a iBet.com, parceiraça aqui do John do Timão, tá? Com as melhores odds do mercado. Vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado pra vocês, certo? Ontem ficamos, obviamente, pelo gol do Iago Pikachu, né? A gente acreditou aí, pelo menos, no empate do Corinthians. Teve a esperança de uma vitória, mas com o Luxemburgo vocês sabem que é difícil, né, família? Mas hoje, tá, temos mais jogos aí do Campeonato Brasileiro. Coloquei aí vitória ou empate do Cuiabá, né, que vem numa sequência negativa, enfrentando agora o América Mineiro, que também tá numa situação difícil no Brasileirão. E no jogo Palmeiras e Goiás, coloquei que teremos pelo menos 2 gols, né? Então acima de 1,5 gols, certo? A odd deu 1,57. É isso, família. iBet.com, a sua casa de apostas. Ontem tivemos mais um jogo do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Corinthians, fora de casa. Derrota do Corinthians por 2-1. E aí a gente volta no básico. No princípio. O Fortaleza deu 26 chutes no gol. 26 chutes, tá? E o Corinthians, 2. É o mesmo nível de atuação do jogo contra o Palmeiras, é o mesmo nível de atuação do jogo contra o Cruzeiro, é o mesmo nível de atuação do jogo contra o Estudiantes fora de casa. Não evoluiu nada de nada, tá? Ontem o Fortaleza criou uma, criou 2. Até que o Juan Oliveira entrega a bola na frente da área, certo? O atacante vai, faz o passe, o centroavante só escora. 1-0 Fortaleza. Um erro na saída de bola, né? Inicialmente um erro individual e aí não tivemos a velocidade na cobertura. Ponto. Gol do Fortaleza. Um gol que o Corinthians, na teoria, entregou a bola. Agora estava em posse do Corinthians na frente da própria área. Beleza. O Corinthians, que já estava perdido, segue perdido. E um ponto importante. A escalação de ontem foi com 3 zagueiros, tá? Com 3 zagueiros. 3 zagueiros, 2 alas, aí 3 meio-campistas e os 2 atacantes lá da frente. É uma bagunça assim, ó. Vai bagunçando. Enfim. E aí o Corinthians consegue um escanteio lá na frente. Faz uma finalização. Bola pega no travessão, sobra no segundo pau pro Pedro sozinho empatar o jogo. Certo? O Pedro vai lá e empata. Uma comemoração assim. Obrigado. 1-1. Pô, voltamos pro jogo. Temos a oportunidade de virar a partida, de entrar novamente no jogo. Vamos! Não. Aí o Corinthians olha e fala assim, ó, Fortaleza, vou dar uma dica aqui, ó. Eu não quero vencer o jogo. Então, o que a gente vai fazer? Vai devolver a bola pra vocês e vocês criam as oportunidades. Combinado? Fortaleza, pô, combinado. Criou uma, que o Marinho fez o gol, mas dominou com o braço. Criou outra, mandou a bola no travessão. Até que a gente tem um pênalti, mais uma vez em cima do Matheus Bidu,
que já havia feito pênalti contra o Goiás, chega hoje, faz outro pênalti. O lance que o Marinho faz o gol, que ele domina com o braço, é em cima do Matheus Bidu. Aí o Marinho vai, bate o pênalti pra fora, se machuca e sai do jogo. Pô, mais uma chance pro Corinthians. Aí temos algumas mudanças. O Corinthians finalmente consegue criar uma grande oportunidade. Uma bola com o Yuri, achou o Matheus Araújo, ele pisou no meio da área pro Wesley. Sozinho. Wesley bate de primeira no contrapé do goleiro, faz o gol. Não, foi tentar dominar, errou o domínio. A bola vai na mão do goleiro, tchau. Uma grande oportunidade, sozinho, dentro da área estava ele e o goleiro, só. Ele não conseguiu acertar o domínio, não conseguiu finalizar de primeira. E aí, Fortaleza, obviamente, continua em cima. Aperta aqui, aperta ali, aperta aqui, aperta ali. Cria oportunidade, faz cruzamento. Uma hora ia acontecer o gol. Vem o cruzamento no segundo pau, o Matheus Bidu erra. O Cantígio não encosta, o Wesley não acompanha. O Iago Pikachu domina no segundo pau, ajeita pra perna boa e faz o gol. Acabou. Simples. E aí o que eu comentei aqui há um tempo atrás que o pessoal ficou bravo comigo. Eu falei, ó, temos 2 laterais esquerdos e nenhum dos dois tem condição de ser o titular do Corinthians. O Matheus Bidu é um jogador jovem e que precisa evoluir. E o Fábio Santos não tem condições de jogar com a camisa do Corinthians. Fui criticado. Pô, mas esse é o Matheus Bidu. Olha aí. Se o Marinho não domina com a mão, teria feito o primeiro gol. Se ele não perde o pênalti, teria feito o segundo. E o Pikachu, o terceiro. 3 oportunidades claras de gol pro Fortaleza em cima do Matheus Bidu. Qual que é o problema? Quando tá o Fábio Santos, é a mesma coisa. Contra o Palmeiras criou 1, 2, 3. É que o Palmeiras não aproveitou. Mas toda vez que ia pelo lado esquerdo, passava pelo Fábio Santos. E aí, qual que é o problema? Qual que é a questão? Vem o Alessandro e o Duílio na janela de transferências, batem o pé e falam, não, o Corinthians não precisa de lateral esquerdo. Estamos bem servidos na posição. Pô, é uma falta de vergonha com a própria torcida, tá? É uma falta de vergonha com a própria torcida e eu quero saber a opinião de vocês sobre o jogo de ontem, tá? E aí, pior do que a partida de ontem, tá? Pior do que o jogo de ontem foi a coletiva de imprensa do senhor Vanderlei Luxemburgo. Toda vez é uma coletiva vergonhosa. Ontem ele, ele vai se superando. A primeira frase dele na coletiva foi: vamos jogar jogos decisivos. Não posso estar preocupado com a derrota. Pô, se o comandante do Corinthians não tá preocupado com a derrota, acabou. Aí acabou. Se a derrota não preocupa, o que vai preocupar? O que vai despertar um sintoma de, precisamos mudar, precisamos melhorar, precisamos evoluir. Aí vai o repórter e pergunta, qual a explicação para a ausência de tantos atletas depois de uma data FIFA? 10, 11 dias parados. Parados não, só treinando, né? 3 dias de folga, 7, 8 aí treinando. O Luxemburgo ficou bravo com a pergunta. Ele, vocês têm que ir atrás da informação, tem que ir atrás, tem que pesquisar. Como que eu vou pesquisar? O que a gente tem é, Renato Augusto treinou, Fagner treinou, fulano treinou, ciclano treinou. Todo mundo tá treinando normalmente. Vocês não falaram nada, só sai a notinha lá de treino, o boletim. Todo mundo treinou. E aí? Que informação que a gente vai ter? Aí ele veio explicando que o Renato tá fora da condição física ideal. O Fagner vem de lesão. O Fábio Santos teve uma lordose no jogo passado. Eu fui perguntar, o que é uma lordose? Fui pesquisar, fui atrás. Lordose é a curvatura que todo mundo tem na coluna. Todo mundo tem isso. Aí a fisioterapeuta falou, se ele tiver algum problema, pode ser uma hiperlordose. Lordose todo mundo tem. Pessoa que tá viva tem lordose. Lordose não é um problema. E aí?
Aí o Luxemburgo falou que não levou o Fábio Santos, porque ele teve lordose no último jogo, e eles iam pegar um voo. Ué, se ele ia pegar o voo de São Paulo para Fortaleza, e aí não podia por causa dessa lordose que ele teve na coluna, daqui 2, 3 semanas que é o jogo da volta da Sul-Americana, ele não vai poder, porque o voo é longo também. Se for pra final da Sul-Americana, ele não vai poder, porque o voo é longo também. Pô, que isso, cara, que isso. O Matias Rojas, ele falou que não foi por conta da logística, tá? Que ele tava na Venezuela e não conseguiria fazer essa ponte aérea, né? O Maicon tomou o cartão, o Fausto Vera está lesionado, certo? Segundo o Luxemburgo, está lesionado. É ele. As explicações estão sendo dadas. E bravo com a pergunta. Como que o repórter, como que eu aqui vou adivinhar, você vai adivinhar, se eles não passam a informação? Eu vou olhar pro Fausto, o Fausto treinou, o Renato treinou, eu vou falar, ué, por que o Renato não foi pro jogo? Pô, mas vocês têm que ir atrás da informação. Ir atrás é vir na coletiva e perguntar. Já que vocês não informam nada, tem que perguntar. Aí pergunta, ele fica bravo. Tá? Ele fica bravo. Sobre o Lucas Veríssimo, tá? Ele falou que ele teve um problema na panturrilha nessa data FIFA. E aí, o Gil também teve um problema. E aí ele escolheu entre um dos dois. Colocou o Gil para jogo e manteve o Lucas Veríssimo. E aí um ponto que eu fico pensando. Se ele tava com o Gil com problema, mas o Gil foi pro jogo. O Lucas Veríssimo também foi pro banco. E aí ele falou, eu optei em colocar apenas um dos dois para não ter a chance de perder os dois jogadores. Só que ele colocou o Gil num esquema com 3 zagueiros. Aí ele entrou com Gil, Bruno Mendes e Caetano, certo? No esquema com 3 zagueiros. E o único zagueiro reserva era o Lucas Veríssimo, que ele mesmo falou que tá retornando de lesão, que teve um problema. Que planejamento é esse? Que você entra com 3 zagueiros... E o único zagueiro que tem no banco tá machucado, não tá 100%. E um dos seus zagueiros que tá em campo não tá 100%. Ué, então a lógica é você não entrar com 3 zagueiros. Essa seria a lógica. Não existe lógica com ele, tá? Não existe lógica. Então vamos lá. Seguindo aqui com a coletiva de imprensa, ele disse que os jogos da Sul-Americana serão bem diferentes, tá? Que ele vai ter o retorno aí de alguns atletas, que são confrontos decisivos e tal, que o resultado de ontem foi doído, 1 gol aos 49 e que não sei o quê. Enfim. Vamos lá. Vamos para a sequência. Do esquema tático, ele disse que já usou esse esquema contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Quanto tempo atrás? E deu certo, né? Deu certo pra caramba. Foi o jogo que você tomou 2-0 do Atlético lá. Parabéns. Enfim, vamos seguir. Perguntaram pro Luxemburgo sobre o time estar próximo à zona do rebaixamento. Pô, hoje o Santos é o primeiro time da zona, com 21 pontos, o Corinthians está com 26. São 5 pontos de diferença. Foi a pergunta do repórter. Qual que é o planejamento dele, pensando aí nessa proximidade que o Corinthians está da zona do rebaixamento? Mais uma vez o Luxemburgo ficou bravo. Mais uma vez, tá? Ele falou, ó, você está dizendo que estamos perto da zona. Eu vi a classificação agora, são 5 pontos. Não interessa. Você está colocando numa situação extrema. Vocês querem colocar a gente ali. Beleza. Aí... ele deu sequência nesse raciocínio dele. Eu parei pra pensar com ele. Eu falei, não, pode ser que o Luxemburgo esteja certo e a gente esteja errado. Vou pensar com ele. Vamos lá. Ele falou, ó. Eu respeito as perguntas e as opiniões, mas também sou bem contestador. Ó, o Luxemburgo, tá? Ele respeita a pergunta e a opinião, mas ele contesta também. Se faltassem 16 rodadas e faltassem 5 pontos para o Corinthians chegar na liderança, a gente teria chance, não teria? Então vamos lá. Vamos pôr num cenário aí, o líder, sei lá, tá com 60 pontos, o Corinthians com 55, faltando 16 rodadas. Pô, óbvio que tem chance de chegar à liderança, de conquistar o título. Aí, ele quis fazer esse paralelo.
Só que vamos seguir a lógica dele. Se o seu time está na segunda colocação, a 5 pontos do líder, faltando 16 rodadas, você tem chance de alcançá-lo, certo? Então, se o seu time está a 5 pontos da zona do rebaixamento e faltam 16 rodadas, então existe a chance do time que está a 5 pontos do Corinthians ultrapassá-lo. Ué, ele deu uma volta para concordar com a pergunta. Só que se você olhar a resposta dele, parece que ele tá falando algo totalmente diferente. Que o Corinthians não tem nada a ver com a zona do rebaixamento. Pô, é bizarro. É bizarro, cara. Ele deu uma volta e concordou. Falou que faltam 5 pontos de diferença e 16 rodadas. Ah, mas se eu tivesse perto da liderança, eu teria chance. Ué. Então você tá concordando com a pergunta, cara. Que absurdo é esse? Como que alguém olha pra isso e fala, não, ele tá bem, tá tudo certo. Concorda, Luxemburgo. Não, beleza, faz sentido mesmo. O Corinthians não tem nada a ver com... Meu Deus do céu, cara, que agonia. Que agonia. E por fim, tá, ele falou sobre Rafael Ramos, disse que o Rafael Ramos teve a chance dele. E se ele não trouxe é porque alguém passou e mereceu, tá? Então, ele aparentemente não é um jogador que ele conta aí, né? Não é um jogador que ele tem uma confiança e tudo mais. E sobre os jogadores da base, tá? Ele disse que ia trazer o Rian e o Bahia, que são 2 jogadores aí do Sub-20 do Corinthians, mas que não trouxe porque o Danilo, treinador aí da nossa equipe Sub-20, tinha um jogo extremamente importante. Ele falou, não, ia tirar o jogador lá de novo? Eles tinham um jogo importante. Sabe qual foi o jogo importante? Foi quarta-feira, Corinthians e Fluminense, que o Corinthians tomou 4-0 no Sub-20. Aí o Luxemburgo não trouxe os caras, certo? Não levou pra Fortaleza. Perderam no Sub-20, perderam no time principal. E aí eu pergunto pra vocês, qual é a prioridade? É avançar numa quartas de final no Sub-20? Ou conquistar pontos no time principal no Brasileirão? Não sei mais, de verdade, cara. Não sei mais qual é a prioridade e eu quero saber a opinião de vocês. Pior do que o jogo é esse tipo de coletiva de imprensa, cara. É uma realidade que simplesmente eu não consigo enxergar, tá? Bom, família, agora vamos para algumas atualizações bem rapidinhas, tá? O Gil e o Bruno Mendes tomaram amarelo no jogo de ontem e desfalcam o Corinthians na segunda-feira contra o Grêmio, tá? Então já são 2 desfalques aí na defesa do Corinthians, certo? Ontem, o Samir Carvalho, tá? Trouxe uma informação exclusiva, disse que um jogador falou para ele o seguinte, ó, sobre o Vanderlei Luxemburgo na equipe, já deu. Certo? Que esse é o sentimento do jogador e de alguns jogadores. Por outro lado, tá? Temos o pessoal do meu timão que trouxe que a insatisfação com o Luxemburgo não é só da torcida, mas também dos jogadores. Que os atletas estão incomodados com a falta de organização tática do time, com a falta de consistência defensiva e com a relação de frieza que eles têm com o técnico. A discussão com o Bruno Mazziotti aflorou ainda mais esse sentimento. Pô, vamos lá. Eu trago o vídeo aqui. Todos os comentários são fora Luxemburgo. Eu faço a live lá no Instagram. Todos os comentários são fora Luxemburgo. Eu vou em outros lugares. Tudo é fora Luxemburgo. Aí a gente tem a informação agora de que os jogadores não aguentam mais o Luxemburgo. Essa falta de consistência, a falta de organização, tudo. O que está acontecendo para o Luxemburgo continuar no comando do Corinthians? A gente volta no Duílio, que é um cara que não traz o lateral esquerdo porque já estamos bem servidos na posição. Não traz um treinador porque na cabeça dele o time já tem um treinador. Pô, será que ele não assiste um jogo? Não assiste uma coletiva? O que está acontecendo? Por que não existe nenhum protesto quanto ao Duílio, quanto ao Luxemburgo? O porquê dessa passividade? O Silvinho caiu estando no G4. Certo? Ele deixou o time no G4, no Brasileirão.
virou a temporada, caiu, porque o desempenho não era bom. O desempenho do Fernando Lázaro era melhor do que o do Luxemburgo, caiu. O Luxemburgo tá... Meu Deus do céu, cara. Que trabalho horrível. E ele segue. Eu tô sendo sincero aqui com vocês. Não consigo entender o motivo do Luxemburgo continuar no comando do Corinthians, dele ter essa confiança da diretoria. Nada acontece. Tá tudo bem, tá tranquilo, segue, é isso, tá. Esse silêncio, essa paz. O porquê disso? Por que que o Duílio tem tanta tranquilidade? Por que que o Luxemburgo tem tanto tempo de trabalho, sendo um trabalho extremamente ruim? Por quê? Alguém me explica. Por que que não tem um protesto? Por que que não tem a cobrança na Neoquímica Arena? O que que acontece? O que? É isso que eu quero saber, rapaziada. Comente aí, por favor. Amanhã a gente volta com mais novidades sobre o Corinthians. De verdade, cara, é desanimador ver esse tipo de situação. E a gente fica, sabe, parece que não tem o que fazer. Você fica assim, cara, o que que a gente vai fazer? Qual é a atitude? O que que a gente pode... Como que a gente pode ajudar? Como que vai resolver isso? Certo? Cortou o raciocínio. Tamo junto, família. Até mais. Um forte abraço. E salvem o Corinthians, tá? Por favor, salvem o Corinthians.